Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a paz do Senhor Jesus, missionária Rosângela Guimarães. Mais uma vez eu quero deixar para mim e para você uma palavra de reflexão. Eu quero perguntar como está você, como é que está você, como é que está a sua casa, como é que está a sua família. Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. E peço mais uma vez a você que você venha se inscrever nesse canal. Que você venha escrever, tenha orado, não deixe de falar sempre, porque é isso que eu tenho feito, tenho orado pela sua vida, tenho orado pela sua casa, pela sua família. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o que você está enfrentando, mas eu tenho orado e pedindo ao Senhor para que Deus venha estar cuidando de você, amém? E crendo que Deus enviará mais escrito para a glória de Deus, assim eu creio e profetizo. Amém? A palavra que eu quero deixar para mim e para você, a reflexão, se encontra no livro da Bíblia, em Mateus 14, aleluia, Mateus 14, 29, aleluia, qual diz: E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco. Enquanto isso, Jesus despedia a multidão. E ao despedir a multidão, Jesus foi para o monte orar. E a palavra do Senhor diz que o barco já estava no meio do mar. E na quarta vigília da noite, uma grande tempestade estava já assolando o barco. O vento era contrário. A tempestade, as ondas batiam sobre aquele barco onde seus discípulos estavam. Aleluia, estava passando por um grande momento difícil, porque o vento era contrário e as ondas vinham sobre aquele barco. Aleluia. A tempestade era muito forte, a tempestade era muito grande. E a palavra do Senhor diz que na quarta vigília da noite, eles viram Jesus caminhando por cima das águas, mas eles não sabiam que era Jesus e eles tiveram medo, porque acharam que era um fantasma. Eles ficaram apavorados, tiveram medo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que eles com medo gritaram, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus assim falou, não temas, sou eu. Não temas, sou eu, Jesus, que estou andando sobre as águas. E Pedro assim falou, se é o Senhor mesmo, manda-me eu ir ter contigo. Me chama para eu ir até o Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus falou, vem, vem. A palavra do Senhor diz que o vento era forte, as ondas batiam no barco, mas Pedro desceu do barco e Pedro foi de encontro a Jesus. A palavra do Senhor diz que Pedro começou a caminhar por cima das águas. E Pedro estava caminhando por cima das águas. Mas de repente, Pedro começou a observar que o vento estava muito forte. E Pedro teve medo, Pedro começou a afundar. Aleluia. E Pedro, quando viu que estava afundando, aleluia, louvado seja Deus, Pedro começou a gritar, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Aleluia.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus resgatou com as suas fortes mãos. E Jesus falou: por que duvidaste, homem de pouca fé? Aleluia. Eu quero dizer para mim e para você, de repente, na nossa casa, na nossa vida, tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Mas de repente, vem uma reviravolta tão grande na nossa vida que nós ficamos desnorteados. Assim conforme a palavra do Senhor diz, o vento era forte. O vento era forte. As ondas batiam com força no barco. E assim a nossa vida. De repente, aquela calmaria, a gente está passando um momento de calma, mas de repente, um redemoinho, vem tantas tribulações, uma doença que chega na sua casa, na sua família, e você fica desnorteado. De repente, seu casamento que fica desestruturado, aleluia. De repente, um emprego. A pessoa foi mandada embora, perdeu seu emprego, a estabilidade da casa. De repente, seu filho, ou seu esposo, ou seu marido, ou sua esposa, que está pretendendo sair de casa, de repente, o que estava tudo certinho, mudou. Uma grande tempestade chegou na sua casa. E agora o que fazer? O que fazer? Assim como os discípulos teve medo, começou a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Assim também a gente fica desesperado. Desesperado porque antes estava tudo no nosso controle. Mas e agora? Fugiu. Fugiu do controle. O que fazer? O que fazer? E a palavra de Deus diz que Jesus falou para Pedro: não tema, não falou para os discípulos, não tema, sou eu, Jesus. E Pedro assim falou: se é o Senhor mesmo, manda-me ir contigo. Manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: vem, vem. É assim que Deus faz. Ainda que está tudo revolto, ainda que a tribulação, a angústia, a tristeza chegou, e o que fazer? Mas Jesus está ali, dizendo: eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Essa luta, eu estou junto com você. Mas você fica desesperada. É normal ficar desesperado. É normal. E Pedro assim desceu do barco. E Pedro começou a ir passo a passo por cima das águas. Passo a passo por cima das águas. E de repente, Pedro sentiu o vento forte. Pedro sentiu o vento forte, batendo no seu rosto com uma força, batendo no seu corpo. Ou seja, aquilo que estava equilibrado não está mais. Desequilibrou. E a palavra do Senhor diz que Pedro teve medo. E Pedro, sentindo o vento forte, Pedro começou a afundar. A afundar. A afundar. E Pedro gritou: socorre-me, Senhor. Senhor, salva-me, Senhor. E Jesus veio e socorreu Pedro. Assim é na minha vida e na sua vida. Quando estamos focados em Jesus, nós não perecemos, nós não afundamos. Jesus é o nosso foco. Nós não afundamos. Mas de repente vem uma luta tão grande, mas tão grande na nossa vida, que destabiliza.
E a gente não sabe o que fazer. A nossa fé falta. Você duvida. Eu duvido. Senhor, o que eu vou fazer? Antes eu tinha o controle na minha mão, mas agora eu não tenho mais. O que eu vou fazer? E começa. Você já não tem mais força para orar. Você já não tem mais força para clamar. A sua fé acabou. Porque tem dias que nossa fé está lá em cima, mas tem dia que a nossa fé está lá embaixo. Infelizmente, nós oscilamos muito. Mas Jesus está ali na nossa frente. Não temas. Eu sou contigo. E a palavra do Senhor diz, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que Pedro começou a afundar. E assim bate o desespero na minha vida e na sua vida. E o que eu vou fazer? Eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, mas eu não estou conseguindo ver nada. E só começa a declinar, afundar. Mas mesmo com a sua pouca fé, mesmo não sabendo o que você vai fazer, começa a pedir, Jesus, Senhor, socorre-me. Senhor, salva. Senhor, guarda. Senhor, protege. E a palavra do Senhor diz que Deus resgata. Jesus resgatou. Aleluia. Pedro. E não vai ser diferente na minha e na sua vida. Muitos até vão questionar. Você só tem essa palavra, é porque você não sabe o que eu estou vivendo. Realmente, eu não sei o que você está vivendo. Mas Deus sabe. E eu estou aqui porque eu creio na palavra do Senhor Jesus para trazer esperança. Que Jesus é a esperança. Eu sei que nesse mundo nós teremos lutas de provações. No mundo tereis aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo. Bom ânimo, porque assim como o Senhor conseguiu passar por todas elas, nós também vamos passar, porque em Jesus nós passamos. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Assim como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Aleluia. Nós temos que ter esperança, a fé. Bem sei que a leve e momentânea tribulação desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Então eu estou aqui para trazer esperança, para falar de Jesus. Jesus é nossa esperança. Muitos têm criticado, porque nós estamos vivendo um evangelho difícil. Um evangelho onde muitos estão escarnecendo o nome de Jesus. Muitos estão fazendo da casa do Senhor Jesus comércio. Mas eu quero dizer para mim e para você, ainda tem homem e tem mulher de Deus nessa terra. Ainda tem homem e tem mulher de Deus nessa terra. E não te preocupa com quem é aquele que estão escarnecendo o nome de Jesus. Cada um vai dar conta de si próprio. Não seja você apontador, julgador de ninguém. Se a fé do seu irmão está fraca, ajuda ele, junta com ele. Junta com ele, fortalece, leva a ele uma palavra de esperança, porque Jesus é a esperança. Aleluia. Jesus é a esperança. Aleluia. É esse que eu creio. Eu creio na palavra de Deus, eu creio num Deus vivo que eu sirvo, que Jesus é a esperança. Estamos passando por um momento difícil, um momento de fragilidade. Mas pede socorro a Deus. Assim como Jesus socorreu Pedro. Aleluia. Tem dia que a nossa fé está lá embaixo. Tem dia que a gente não acredita. Mas o Espírito Santo vem dentro de nós. Renova a força. Renova a esperança dentro de nós. A gente volta a crer. Porque Deus sabe. Deus nos conhece. Deus sabe, Deus me conhece, Deus te sonda, Deus me sonda. Antes de formar no ventre da nossa mãe, Deus já saberia quem seríamos e o que falaríamos. Hoje eu estou falando essa palavra, mas Deus já sabia que eu ia falar essa palavra. E eu quero falar essa palavra para você. Para você. Que está aí talvez desnorteado. De repente estava tudo equilibrado, tudo estava no seu controle, tudo bonitinho. Mas de repente, virou.
De repente você estava andando por cima das águas, assim como Pedro. Seu foco estava em Jesus, e você estava andando, mas de repente chegou uma grande tempestade. O vento era contrário, as ondas batiam com força no barco, quase que eles pereciam. E de repente, Jesus chega. Muitos se apavoraram. É um fantasma? Não, não é um fantasma, é Jesus. É Jesus, autor e consumador, o único que pode trazer a esperança. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Então eu quero dizer para você, muitos têm me questionado. Eu tenho enviado para os grupos. Muitos têm falado coisas boas, coisas ruins, mas isso faz parte. Porque nós estamos vivendo dias terríveis, onde infelizmente Jesus para muitos virou comércio, mas Jesus não é comércio, não. Jesus é salvação, Jesus é libertação, Jesus é cura, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cada um vai dar conta de si próprio. Cada um vai dar conta de si próprio. Naquele grande tribunal de Deus, cada um vai ficar face a face com Deus. E aí, cada um vai ser que só cada um. Então não julgue para que não venha a ser julgado. Amém? Dê essa palavra para mim, para você. Ainda que esteja revolto, ainda que a tempestade está grande, mas clame por Jesus. Clame por Jesus. Muito questiona Pedro. Pedro negou. Parece que só sabe ver o erro de Pedro. Pedro negou, mas não vê. Não vê mais o que Pedro fez. Pedro, através do Espírito Santo, Pedro falava com ousadia. Pedro, de uma só vez, teve mais de 3.000 almas para Jesus. Ganhou Pedro. A sombra de Pedro curava. E muitas vezes as pessoas condenam. Mas vamos estar cada dia mais olhando para Jesus, olhando para o nosso alvo, que é Cristo. Para que a diversidade da vida não venha tirar o nosso foco. E se você afundar, se você caiu, Deus é poderoso para te resgatar. Se você não tem força, pede a Ele que Ele vai te dar. Porque Ele te conhece. Ele sabe quem você é. É assim conforme o Senhor me conhece, Ele também te conhece. Amém? Então eu deixo a palavra para você. Nosso foco vem estar em Jesus. E se você afundar, e se a sua fé te faltar, clame por Ele. Clame por Ele. Você não vai ser nem a primeira nem a segunda a sua fé faltar. Mas clame, lembrando, Jesus é a esperança. Lembrando, Jesus é a esperança. Independente do que você está passando, seja tempo de bonança, ou seja tempo de escassez, seja tempo de tempestade, ou seja tempo de primavera. Jesus é a esperança. Jesus é a esperança. Então, deixe essa palavra para mim e para você. Amém? Que Deus possa te abençoar, a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembrando mais uma vez, para que você venha se inscrever nesse canal. Missionária Rosângela Guimarães, Trações Iniciais de Missionária, MISS, Rosângela Guimarães. Que Deus possa abençoar infinitamente mais a sua casa, a sua vida, a sua família. Que o meu e o seu foco esteja em Jesus. E se estiver tudo numa reviravolta só, clame por Ele. Clame por Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, que dê um dia de paz, um dia de alegria, um dia de prosperidade. E ainda que a sua casa, a tempestade veio, de repente, alguém faleceu da sua casa. Alguém foi embora.
Alguém já não está mais com você. Essa pessoa tão amada, tão querida, foi embora, veio falecer. E você ficou sem chão. Mas Jesus é o teu socorro. Que Deus te abençoe. Um beijo nesse coração. Deus te dê um dia de livramento, um dia de paz, um dia de alegria. Amém? Beijos.